Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com o doutor Arnaldo Bezerra. Ele é médico, psiquiatra e também com formação na psicanálise. E com a gente vai conversar um pouquinho a respeito de tanta coisa que tem no nosso juízo, né, na cabeça do ser humano, na mente do ser humano, e a gente muitas vezes não compreende. Doutor Arnaldo, seja bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Eu que agradeço, Robson, o convite, né, para participar do seu programa, tão prestigiado em nossa cidade, em todo o estado. E mais, muito bem conduzido, com zelo e competência por você. Muito obrigado. Agradeço demais o convite. Muito bem. E aí vamos falar primeiramente sobre quais seriam, por exemplo, os principais transtornos que podem, do ponto de vista da psiquiatria, né, atingir as mentes humanas. Veja só, são vários transtornos. Por exemplo, os três mais comuns, né? Então. O que é um transtorno de personalidade? Existe transtorno de personalidade, quais são os outros? Isso. Você tem, na verdade, assim, a classificação, né, dos transtornos mentais, ela é ampla, ela é bem detalhada. A classificação que é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. É bem detalhada, que a classificação dos transtornos mentais, que é reconhecida em todo o planeta, mundialmente, e oficializada pela Organização Mundial de Saúde, mas a gente poderia resumir essa ampla classificação detalhada em pelo menos 4 distúrbios principais. São as neuroses nossas de cada dia, as psicoses, e aí falar em psicoses, eu posso fazer uma ponte, é o que se chama comumente na sociedade de loucura, o louco, a loucura, mas isso em termos sociais. Então temos o grupo das psicoses, temos exatamente esse outro grupo, que é o que você se referiu agora, que são os transtornos de personalidade. Os transtornos de personalidade também conhecidos como psicopatias, né? Muito bem. Então, e eu poderia acrescentar... Só para a gente memorizar e recapitular, tem as neuroses, as psicoses, os transtornos de personalidade, ou psicopatia. E qual é o próximo? Eu vou acrescentar um quarto, que não chega a ser exatamente uma estrutura de alteração psíquica ou mental, mas que a gente já poderia reunir, né, num certo grupo de distúrbios que são os psicossomáticos, né, o que se chamava de psicossomáticos e que atualmente são, na classificação internacional, estão sendo nomeados como distúrbios psicofisiológicos. Em alguma dessas classificações... Só para completar um pouquinho, Robson, que são os distúrbios que se refletem no corpo, mas que têm uma origem mental. Então são esses 4 grupos principais no detalhamento amplo da classificação internacional. Pronto, e no programa de hoje vamos conversar sobre escolher, por exemplo, um tópico dentro de cada um desses componentes bem interessantes. Agora, por exemplo, a questão da ansiedade. Muito se ouve, pelo menos numa linguagem do senso comum, numa linguagem popular, que fulano sofre de um transtorno de ansiedade. Ela se encaixa em um desses 4 pontos que você abordou? Sem dúvida, a ansiedade, os transtornos de ansiedade, como conhecemos todos, né? A mídia fala muito, todos nós, no dia a dia, ela ficaria nesse grupo das neuroses. No grupo das neuroses. Todos nós, nós somos ansiosos por natureza, nascemos ansiosos, né, para respirar, senão a gente não sobrevive. Então, assim, e é interessante, a sua pergunta, ela remete a uma outra questão que é preciso assinalar, né? A ansiedade nos move no dia a dia, nos move ao trabalho, nos move às relações pessoais, afetivas, né? A produzir, enfim, as coisas que procuramos realizar na nossa vida cotidiana. E, portanto, de imediato, não necessariamente é um distúrbio. Ela faz parte da nossa natureza, da natureza humana.
Seria um exagero, mas eu vou destacar isso pelo seguinte: seria um exagero dizer que quando se sofre ou se tem uma ansiedade, já há alguma doença mental em curso ou algum distúrbio mental em curso. Pode ter sido por um caso específico que gerou um estresse naquela pessoa momentaneamente e depois passe. A entrevista, nos tempos atuais, assim, vemos isso no dia a dia. A entrevista, por exemplo, a seleção de um emprego. Não há quem não fique ansioso com, enfim, o índice de desemprego tão grande que nós passamos hoje no país. Então, por que eu assinalo isso? Porque, enfim, você tem tendências ditas científicas, de determinadas escolas científicas, não é, que remetem ou associam o transtorno de ansiedade de imediato já a uma disfunção neurológica, cerebral, né? Alguma disfunção no sentido de caracterizar já um distúrbio. Posso dizer que a ansiedade, então, de um modo geral, ela faz parte do funcionamento da nossa mente. Agora, é evidente, quando ela se intensifica e chega a perturbar a sua capacidade de criatividade, o seu trabalho, o próprio raciocínio, o raciocínio, a concentração, sem dúvida, aí sim, é preciso ajuda terapêutica. Né? E investigar e tratar, né? Com um profissional adequado. Por exemplo, estamos conversando hoje com o Dr. Arnaldo Bezerra, que é médico psiquiatra, mas também com formação na psicanálise. E aí eu lhe pergunto, né, são duas áreas muito interessantes, e eu gostaria que você pudesse dizer, enquanto profissional que conhece ambas as áreas, em que momento começa o trabalho de uma e termina o trabalho de outra área? Porque tem problemas, às vezes psicológicos, às vezes da própria mente, que você vai tratar especificamente com a psicanálise, com um psicólogo, por exemplo, formado na psicanálise ou em uma outra área. Mas há momentos em que você tem que procurar um psiquiatra e em algumas situações precisa até de remédio para um tratamento físico orgânico, já não tão uma questão mental. Em que situação, por exemplo, se você puder citar dois exemplos, em tal caso é mais conveniente, justifica que se caminhe com um psicólogo, já em tal caso é mais direcionado que se procure, por exemplo, um psiquiatra. Então, é importantíssima essa pergunta, até porque me faz pensar e colocar a diferença entre a psiquiatria e a psicanálise. A psiquiatria, na verdade, é uma especialidade médica, né? Para a formação em psiquiatria requer antes uma formação em medicina, a psicanálise não. A psicanálise tem um corpo teórico próprio e uma prática também bem específica. É uma formação, veja só, poderíamos resumir dizendo que é uma, vamos dizer assim, uma teoria, certo? Que procura, uma teoria, de um lado, que procura compreender o desenvolvimento do sujeito, do ser humano como um todo, mas ao mesmo tempo é uma prática clínica, né? Uma prática para me fazer compreender de uma forma mais clara e mais rápida, uma prática de como conhecemos no dia a dia, de uma forma, vamos dizer assim, resumindo, de psicoterapia. Portanto, é uma prática de intervenção psicológica, não é, para ajudar ao sujeito, ajudar ao outro no seu equilíbrio emocional e, se ele sofre de algum transtorno emocional, tratar esse transtorno. A psiquiatria primeiro a psicanálise que você falou, né? A psicanálise. E aí em que situação você vai, por exemplo, buscar a ajuda de um profissional psiquiatra, que é um médico por formação? Isso. Então, o que marca a diferença, de um modo geral, com mais frequência na nossa prática cotidiana, na nossa vida cotidiana, é que, em geral, o psiquiatra é procurado quando há um distúrbio psíquico mais grave e que, em geral, é o que se pensa. Calma lá, eu estou falando assim, o que se pensa quando há um distúrbio psiquiátrico mais grave e que é preciso tratar
esta pessoa, esse sujeito com medicamentos. Inclusive há um certo preconceito, né, quando se procura, então procurou o psiquiatra porque está mais perturbado mentalmente. E quando procurou o psicanalista, não é bem assim. Se o psiquiatra, veja só, ele pode ter uma formação psicanalítica, como eu, por exemplo, e outros. Então ele pode fazer a parte clínica, prescrever a medicação caso seja necessário, enfim, para o distúrbio que é apresentado, que lhe é apresentado, e pode também fazer o trabalho psicológico, usando a teoria e o método psicanalíticos. Do lado da psicanálise, essa parte clínica, vamos dizer assim, medicamentosa, se não for médico ou médica, o profissional não poderá fazer, né? Ele fará apenas essa intervenção, esse trabalho psicológico. Então, há essa diferença. Portanto, para o exercício da psicanálise, não necessariamente é preciso ser médico. O psicólogo clínico, ele pode fazer a sua formação psicanalítica e fazer a sua intervenção, não é, diante dos distúrbios emocionais que lhes são apresentados. Não sei se eu fui claro, mas de qualquer forma, deu para diferenciar. Essa diferença é importante, eu acho que citar. Estamos conversando com o Dr. Arnaldo Bezerra, que é psiquiatra com formação também na psicanálise, no Boa Tarde Cidadão de hoje, já que sexta-feira é dia de falar sobre a saúde. Nesta Sexta da Saúde, você também participa com a gente, mande sua pergunta, sugestão ou comentário que a gente vai fazer logo depois do intervalo comercial. E lembro também a você que está nos acompanhando, né? Vamos falar aqui daqui a pouquinho o que é psicopatia, né? O que é psicopatia? Fique atento que às vezes pode existir muito mais psicopata ao nosso redor do que a gente possa imaginar. Até já. Show de prêmios Nordestão, a maior promoção de todos os tempos, para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal. O assunto de hoje é psiquiatria com o Dr. Arnaldo Bezerra no Boa Tarde Cidadão. E uma pergunta que lhe faço, doutor Arnaldo, é a seguinte: muita gente, quando pensa em certos níveis de criminosos, né, criminosos de um porte mais avançado, que mata, com requintes de crueldade, por exemplo, existe aquele que matou por ter problemas mentais, e existe aquele que é um psicopata. Mas parece que nem todo criminoso é um psicopata, ou nem todo psicopata é um criminoso. Qual é a diferença, doutor Arnaldo? Então, é importantíssima a pergunta, sem dúvida, Robson. Veja, nem todo criminoso, né, é um psicopata, ou seja, tem um transtorno de personalidade, mas em geral... Porque boa parte dos criminosos sabe o que está fazendo, então não foi por um transtorno. Isso. E mais, o psicopata, em geral, ele é delituoso, em geral, ele incorre em algum crime, né? E às vezes extremamente grave, né? Não é? Por exemplo, a mídia falou há muito tempo, há pouco tempo, inclusive, voltou à tona essa questão do assunto do maníaco do parque, recentemente... Suzane Richthofen, né, também? A Suzane Richthofen, que inclusive está pedindo mais uma vez para a pena ser diminuída e acabou inclusive de ser acolhida, não é?
por uma família com um pretendente, um namorado pretendente, inclusive há um casamento com ela, etc. Veja só, do lado da psicopatia, o que é que você tem? Você tem ações criminosas que, em geral, elas são ações lúcidas, conscientes, planejadas. Certo? O psicopata, quando age, ele sabe o que faz. Ele planeja com antecedência, ele executa e mais, ele tem prazer em agir de uma forma criminosa, de uma forma delituosa, em geral, extremamente destrutiva em relação ao outro. Essa é uma característica importante. Vou associar outra. O psicopata destrói a si mesmo também ou é só ao outro? Em geral, ao outro, né? Há uma Psicopatia máxima... é uma questão de vingança? Não necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. Ele pode agir por puro prazer e mais, em busca de um prazer que a gente podia dizer absoluto, grande, máximo. E existe uma máxima na psiquiatria tradicional, antiga, mas é interessante, tem a ver com a sua pergunta, inclusive, que é o psicopata, ele não sofre, ele faz sofrer os outros. Então, veja, uma outra característica que eu acho que é importante associar ao transtorno de personalidade ou psicopatia é que, em geral, ele não se sente culpado pelos seus atos. Entende? Isso é impressionante. E fazendo a diferença, desculpa. Exatamente. Qual é agora a diferença entre o criminoso, que é psicopata, que é esse que você falou que faz sabendo o que está fazendo e não tem remorso, e o outro tipo de criminoso, que cometeu um crime, matou uma pessoa, mas por questão de um transtorno mental? Isso, eu vou dar um exemplo destacando do conjunto da psicopatologia, a esquizofrenia, por exemplo. Então, se você tem um sujeito, e quando eu falo sujeito, é sujeito no sentido psicológico, é uma expressão que a gente usa no dia a dia, né? na psiquiatria, na psicologia, na psicanálise também. Na esquizofrenia, por exemplo, se ele passa por uma crise, não é, em que ele delira, portanto, ele tem pensamentos e ações fantasiosas, vamos dizer assim, para a gente compreender melhor, como se fossem da ordem de uma ficção, não é? Ele não se reconhece na sua identidade, ele se torna uma outra pessoa, de uma outra identidade, que pode ser ficcional, pode ser imaginária, portanto. Veja só, ou alucina, por exemplo, ele está naquela crise, alucinando, escutando vozes de pessoas que não estão ali presentes, né? Aqui você conversa comigo, eu escuto sua voz, você escuta a minha. Ele estaria então num ambiente em que ele escuta vozes de pessoas que não de fato existem naquele momento, às vezes vozes hostis, persecutórias, não é? Que agridem. Naquele momento, nesse ato, ele pode realmente cometer um homicídio. Homicídio. Fora de si e depois sente arrependimento. Fora de si, e um detalhe, se ele está numa crise, delirando e alucinando, em geral, ele ou ela, né, obedecem imperiosamente à ordem das alucinações. Muito bem. Essa é uma diferença fundamental. Eu vou só acrescentar um detalhe, que eu acho que é extremamente importante, que se refere ao lado da psiquiatria forense. Rapidinho, que o tempo está passando rápido. Então, é rápido, é dizer o seguinte: se você caracteriza o crime, não é, de um sujeito que atravessa uma crise psicótica, como a esquizofrênica, ele pode ser internado e tratado no hospital de custódia e não ser punido, é inimputável. O psicopata não. O crime dele, consciente, lúcido, ele pode ser julgado e punido e ir para o presídio comum. Vê se dá tempo de responder rapidinho duas questões aqui de telespectadores. Robson, que idade pode identificar um distúrbio mental? A pergunta do João, que está na cidade, João da Cruz, da Cidade da Esperança.
Em geral, e varia de acordo com cada distúrbio psíquico, mental, de fato, mas desde a infância já se tem indícios de um comportamento que pode já ser perturbado, inclusive na própria infância, ou vir a ser, não é? Intensamente perturbado mais na frente, na vida adolescente, jovem ou adulto. Muito adulto. Muito bem. Um abraço para Cassimiro de Poço Branco, outras pessoas que mandaram perguntas aqui, não deu tempo de fazer. Muito obrigado, doutor Arnaldo, pela sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Terminamos já? Já passa rápido, foi meia hora do programa. Então, Robson, foi um prazer, né, participar com você aqui dessa conversa. Muito agradável e a chance de a gente falar de questões que permeiam a nossa profissão no dia a dia, né? E que às vezes somos, enfim, indagados no dia a dia pelas pessoas e a gente não tem chance de publicar tudo isso e fica às vezes no ambiente da academia e essa foi uma grande chance. Eu agradeço mais uma vez seu convite. Perfeito. Muito obrigado, doutor Arnaldo. Continue ligado na Band Natal com os donos da bola. Um bom final de semana e até segunda-feira. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento